Ok, ok. Pulando no precipício, começando este vídeo, certo? Tava preparando aqui, tem que preparar, bicho, certo? Tem que ter um plano. Quando eu dava aula, eu fazia o plano de aula, tá certo? Mas tem que ter um plano. Mas deixa eu falar uma coisa. Primeiro eu queria falar de Strovenga, certo? Mas para eu falar de Strovenga, eu preciso sair aqui da Guma, essa minha interlocutora que não fala, apenas me olha, tá certo? Quando são hoje é 14 de abril, segunda-feira, 8 horas e 59 9 horas, tem um bocado de coisa para fazer, rapaz. Tomei a decisão de cozinhar, sabe? Que eu não ando bem dos bofes, certo? Mas não estou me queixando, tá certo? Aí comprei uma panela de pressão pequena, sabe, para cozinhar carnes, fazer minhas carnes aqui, sabe, e misturar com um pouco de arroz. Se eu tiver coragem, eu faço um pouco de feijão, macarrão, essas coisas assim. Aí compro uns legumes e verduras, sabe? Mas eu vou ter que cozinhar minha própria comida, rapaz, porque não tá dando, não. Tá certo, o intestino é coisa séria. É interessante descobrir isso a essa altura, sabe? É de muitas primaveras passadas. Mas o fato é o seguinte, eu quero falar de Strovenga. Mas eu estou aqui, sabe, lendo aqui uma anotação que eu sempre faço, sabe? Que eu digo que eu até hoje não entendi, eu não entendia, sabe, a democracia ateniense dando voz e voto só para aristocratas, tá certo? Mas o mundo ele é organizado assim dessa maneira, rapaz, sabe? Não tem jeito, bicho, sabe? Eu acho que eu estou definindo uma tese, sabe? Uma tese aí para um ensaio, sabe? Que é essa história da apropriação dos excedentes da produção e do trabalho, que acredito seja uma tese já existente. Eu acho que o Chomsky fala sobre isso, sabe? Quando ele fala de piratas imperadores. Eu estou com esse livro aqui em casa para ler, mas não tenho coragem de ler. Olha, porra, bicho. Mas tá aí para ler esse livro aí do Chomsky, do Noam Chomsky, certo? E eu creio que ele vai nessa direção, sabe? Porque no fundo é isso, sabe? É que o ser humano, rapaz, o ser humano é foda. Eu fiz um texto hoje, sabe, que eu lancei que eu lancei para não esquecer, sabe, e foi de madrugada. Aí eu lancei num perfil que eu tenho aí no Zap, tá certo? Eu acho que eu vou resgatar mais tarde. Onde eu falo de questões genéricas, sabe, e coloco assim, a vida no planeta, os corpos no planeta, numa linha de tempo, sabe, que vai buscar o genoma, tá certo? O genoma universal, se a gente pode dizer assim, cósmico. Cósmico nem tanto, sabe, mas o genoma aqui na face da Terra, sabe? Genoma de todos os seres, tá certo? Tira o mundo inorgânico aí, para me referir, sabe? Não estou falando aqui das composições químicas, tá certo? Do mundo líquido, mas coloca o inorgânico sólido, certo? Mas é difícil separar porque o químico vai estar lá também. Mas assim, tem o inorgânico, o orgânico e os humanos. É assim que eu vejo, graças ao Mário. Como é que chama o Mário? Dwight, como é que chama ele? Não vou lembrar. Mas aí um filósofo que eu conheci esses dias aí, tem uns 15 dias, sabe? Um Mário. Não é aquele que te pegou atrás do armário, não. Porra, que até é foda. Mas assim, sabe? Mas o fato é que quando a gente coloca a coisa na perspectiva do tempo, sabe? Do tempo, do espaço e do tempo, aí o bicho pega, tá certo? E a gente vem trazendo e vai deixando, sabe? Vai pensando longe para trazer perto, tá certo? Na ciência isso não é possível, certo? Num texto dissertativo, num texto de graduação, de pós-graduação, pensar dessa maneira ampla, geral e restrita, não dá para pensar, tá certo? Não dá para escrever e esse trabalho não teria validade científica, certo? Mas no campo do ensaio eu creio que isso é possível, tá certo? Eu tenho um colega, sabe, um colega aí, um conhecido, não sei se a gente pode falar de amigo, a gente não se vê a porrada de tempo, bicho, sabe, porra. Mas ele estudou filosofia, gaúcho, sabe? E veio daquelas bandas de lá, passou pelo seminário também. Quando ele fez o trabalho dele de pós-graduação, de graduação, o TCC dele, sabe? Me parece, ele fez na perspectiva de ensaio, ou foi o mestrado, não estou lembrado, tá certo? E a palavra ensaio entrou na minha cabeça e me persegue, me persegue. E a palavra ensaio se consolidou no meu discernimento quando eu li alguma coisa aí, fazendo um upgrade com o Vitor Lima, sabe? Vendo ali, fazendo uma leitura biográfica do Michel de Montaigne, tá certo? Onde se diz que ele foi o criador do ensaio, porque ele prestigiou muito essa forma e, de certa forma, descobriu, sabe? E aí ele colocou a base, né, do que seja um ensaio, tá certo? E isso não me sai da cabeça, justamente por isso é um escrito geral sem compromisso científico, mas com, aí, sabe, com algum realismo, com algum apoio na realidade, tá certo? E
E eu penso dessa maneira. E eu coloco então assim a perspectiva, essa perspectiva histórica, e aí é outro ponto, tá certo? Vai ser então um texto na história, lembrando aqui do Fernando Horta. Fernando Horta outro dia estava se queixando, rapaz, sabe? Ele trouxe até o. Ele não falou, né, do Maquiavel. Não, ele falou do Maquiavel, certo? Que Maquiavel ali, sabe, em meado do século XV, sabe, em 65, acho que foi em 65, do século XV que ele nasceu. Ele se queixava do desprestígio, sabe, que dispensavam a ele, sabe, porque não davam valor para ele, sabe, era um cara que pensava. Aí você tinha aquele cara tarado ali, rapaz, da família Borja, certo, o César, tá certo, que pegava a irmã dele, filho do Alexandre VI, que foi papa. Como é que pode um cara, rapaz, um pagão, sabe, ali, um pagão ali na Itália, sabe, ser papa, rapaz, olha, ser vigário de Cristo? Como é que pode, rapaz? Cristo foi o cara mais santo do mundo, sabe, um sujeito aí, sabe, aí coloca um sujo, o cara enchia ali o Vaticano de prostituta, rapaz, era a maior putaria, e ele mesmo tinha família, rapaz, não no sentido de que ter família seja uma coisa suja, tá certo, mas assim, sabe, para ser Cristo, tá certo, pô, tem que ser um cara puro, uma ovelha branquinha, rapaz, que nem Yeshua foi. Porra, bicho, não dá. Mas assim, o Maquiavel se queixava disso, sabe? Ele não falava assim abertamente que ele não era doido, tá certo? E não sei, me parece que na vida dele tem registros de prisão, sabe? De aprisionamento, de cadeia, sabe? De masmorra, essas coisas assim. Mas o fato é que ele se considerava um cara que lia, um cara letrado, sabe? Aí não sei se ele se considerava um filósofo, mas provavelmente seria um consultor político, tá certo? Um cara entendido de marketing, e há alguns que atribuem a ele a fundação da ciência do marketing, se a gente pode falar ciência do marketing, certo? Mas era um cara que pintava o bordado, tá certo? Mas essa história de marketing já vem. Se tem notícias aí que já no tempo aquele faraó, sabe, que conviveu com o que foi irmão de criação, sabe, do Moisés, como é que chama ele? Não vou lembrar agora o nome, não me interessa lembrar, tá certo? Depois vem o nome. Como é que chama ele? Mas esse cara ele fazia porrada ali com os hititas, sabe? Quando ele vinha, ele abria um mural, mandava ali o pessoal dele ali das artes, sabe? Abria um mural lá no Egito, ali. Eu não sei qual era a capital do Egito, sabe? Lá no palácio dele. Ele abriu um mural, ou não sei se era na praça pública, sabe? Para o povo ver. Aí ele contava naquele mural, sabe? Os feitos da guerra que ele tinha acabado, sabe? De fazer, tá certo? Derrotando os hititas, aquela coisa toda. O nome agora quase pula, rapaz, sabe? Como é que chama ele? Porra. E assim, sabe? Então se diz que esse cara já praticava aí, sabe? O marketing político, sabe? De divulgar os seus feitos aí, sabe? O cocoricó da galinha, rapaz, sabe? Para ganhar aí espaço, ganhar mentes e corações, sabe? Entrar nas cabeças, nas cabeças ali dos egípcios, sabe? Como é que chamava o cara, rapaz? Porra, tá querendo pular, mas não pula. E é o que fazem hoje, rapaz, esses caras aí que tem as plataformas aí de comunicação, tá certo? De comunicação de massa. Veja que a arte da comunicação consiste em entrar na cabeça das pessoas, sabe? De repente a pessoa, sabe, é um influenciador, tá certo? Uma pessoa que tem poder, uma pessoa, sabe, poderosa, uma pessoa de dinheiro. Eu estou tentando me lembrar do nome daquele rei egípcio, certo? O faraó, que foi irmão de criação de Moisés. E eu fico parando aqui, mas eu vou tocar para frente. Bom, mas o fato é, sabe, que hoje esse pessoal tipo o Zuckerberg, o Musk, e quem mais aí tem plataformas aí, o pessoal do Google mesmo, sabe, ali o pessoal o Bezos, sabe, não sei mais quem. Esse pessoal, rapaz, descobriu, e o McLuhan, sabe, foi que revelou, que assim o ser humano, ele é ser humano, sabe, porque ele aprendeu a falar, rapaz, sabe. Ele aprendeu a falar, a dizer. Ontem eu fiz uma discussão, sabe, com dois filhos que eu tenho, sabe, falando de aprendizagem, eu sugeri a eles que estudassem mandarim, tá certo? Eu não preciso estudar mandarim, rapaz, sabe? E nem preciso dar exemplos para eles, sabe? Porque a vida é deles. Mas eu penso assim, que hoje, com essa chegada da China no mundo aí, sabe? Chegando aí poderosa, sabe? Derrotando o Trump e aquela coisa toda, quando já são aqui 9 minutos de vídeo. E creio que aprender mandarim é importante, tá certo? Aí a discussão que nasceu foi essa. Ah, mas o mandarim é difícil. Ah, não sei mais o que. Eu digo, não, pera lá, rapaz. Se dediquem a ouvir primeiro, tá certo? Peguem um bocado de filme em chinês, tá certo? Escutem, escutem. Já que vocês não podem ir lá para a China, tá certo? Escutem, 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 tá certo? E escutem, 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 tá certo? E quando eu falo isso, eu estou pensando no Trump, no
agora eu falei dele, no Chomsky, certo? O Chomsky dizia assim, que o ser humano, sabe, a partir de um tempo, na linha do tempo, e é por isso, sabe, que eu falo, sabe, que aí, sabe, que nós precisamos sempre nos colocar na linha do tempo. Eu estou lembrando aqui de um filme sobre hominídeos no Velho Oeste, vê se pode uma coisa dessa, tá certo? Hominídeos no tempo do Colt, do rifle, certo? Havia uns hominídeos que habitavam ali as montanhas, certo? E de repente começaram a haver ali uns ataques a animais e ataques a cidades e ataques a pessoas. E no final se descobriu que era um grupo de hominídeos que habitavam ali as montanhas, que de vez em quando desciam e faziam os ataques e voltavam para lá, tá certo? E raptaram pessoas e foram atrás dessas pessoas e terminaram descobrindo no final de tudo, sabe, que esses hominídeos, eles tinham um obstáculo na garganta, certo? Um troço, um osso, qualquer coisa assim, na goela, sabe, aí, sabe, no aparelho, como é que a gente pode chamar porra desse aparelho? No trato aí, sabe, da garganta, tá certo? Que impedia a produção de sons, tá certo? Eles não conseguiam, me parece, sabe, emitir sons, tá certo? E era um osso, tá certo? Tem uma outra história que conta que já era o cérebro, sabe? Tinha um osso na testa, tá certo? E esse osso fazia pressão no couro cabeludo e comprimia, e essa pressão comprimia o cérebro e não impedia que o cérebro desenvolvesse, tá certo? Só na medida, sabe, no caso do cérebro, sabe, que esse chifre aí foi removido, tá certo? Foi se desgastando e foi, sabe, diluindo, tá certo? Foi que o couro ficou sem a pressão, sem muita tensão, e o cérebro assim conseguiu se expandir. E nós chegamos até a inteligência que nós temos, e a partir da inteligência, sabe, e o contrato é vocal, sem aquela coisa ali, sabe, daquele osso ali na goela, sabe, removido também. Se deu aí a possibilidade de produzir sons e controlar esses sons e atribuir a esses sons significados, sabe, significados mínimos no plano dos fonemas e a significados máximos no plano da inteligência, tá certo? E assim nasceu a linguagem. E foi a linguagem que nos pôs humanos, porque a partir daí nós conseguimos, sabe, conversar com nossos parceiros, sabe, com mais efetividade, com mais resultados. E hoje, sabe, esse pessoal das plataformas usa e abusam, sabe, do sistema de telefone, rapaz, de smartphone, sabe, dos sistemas de rede, sabe, que nos põe em contato um com o outro. Aí é que vem o Barroso, certo? O Barroso fez uma conferência, eu acho que ele não foi nos Estados Unidos, porque lá o pessoal quer pegar ele. Ele e o Xandão participaram de uma conferência aí, agora esses dias aí, sabe, com o pessoal lá de uma universidade, eu não sei se é Cambridge, eu não sei qual é a universidade, se é Harvard, eu acho que é Harvard, certo? E aí eles fizeram um sistema ali de teleconferência, sabe, e o Xandão falou nessa história aí, sabe, nessa história aí das fake news, sabe, nessa história aí do uso das redes, e não sei mais o que, etc e tal, da necessidade de controlar, etc, certo? E o Barroso já foi no sentido aí mais moral, sabe, ético, sabe, dizendo que o ser humano, o brasileiro, mais do que nunca precisa, sabe, se encontrar com a verdade e parar de mentir. O brasileiro precisa deixar de ser tão mentiroso. Foi o Barroso que disse, certo? Eu não estou inventando, não. Eu posso provar isso aí. Tá nos jornais, bicho, tá nos jornais isso aí, tá aí, sabe, na rede digital, tá certo? Mas o fato é esse, sabe, que hoje a linguagem, sabe, nós estamos mais do que nunca interconectados, sabe, todas as mentes do mundo, mais do que nunca o mundo virou uma aldeia global em matéria de comunicação e comunicação de assuntos de massa, aquela coisa toda, tá certo? Aí o Barroso veio com essa onda aí, rapaz, que a gente precisa deixar de ser mentiroso, tá certo? Mas o fato é que o ser humano passou a ser humano, certo? Deixou de ser um ser, um ser ali, sabe, produzido pelo genoma para ser um ser diferenciado, a partir, sabe, do momento que a linguagem, sabe, a linguagem através de signos verbais, tá certo? Se consolidou. Eu falava também com a minha filha a respeito dessa história de semiótica, certo? Tem uma diferença entre semiótica e semiologia, tá certo? Para associar, a semiologia cuida dos signos linguísticos e a semiótica do Humberto Eco, cuida dos signos em geral, tá certo? Tudo que não é signo verbal, tá certo? Tudo que não é palavra, certo? Tudo que não é linguística é da semiótica, do campo da semiótica, aquelas imagens, os símbolos ali, sabe, do mundo da imaginação, sabe? Aquelas coisas assim mais gerais que vêm, aquelas abstrações, sabe, que a gente elabora, sabe, no sentido assim, por exemplo, pertence à semiótica, por exemplo, à arte, tá certo? A arte pictórica, por exemplo, tá certo?
Mas o fato foi que eu defendi a tese que para assim, para se aprender uma linguagem, precisa se colocar num ambiente, sabe, de ouvir, de ouvir, de ouvir. Foi isso que eu falei, tá certo? Ouçam, ouçam, ouçam. Ouçam o chinês. Ouçam, ouçam, ouçam o chinês, sabe? Que o chinês virá, tá certo? E a escrita vai ser um outro momento, sabe? Que você vai precisar ali associar, sabe? O que é vocalizado com os traços escritos aí que se usa hoje, tá certo? Mas o mais importante hoje, antes de produzir, sabe? De produzir textos escritos, ou aprender uma língua, sabe? Através desse método tradicional, sabe? De aprender escrevendo, como foi o que eu aprendi. Mas no meu tempo havia os poucos recursos, era o livro ali, um caderno, sabe? Um livro com algumas imagens, o texto ao lado, tá certo? E alguém falando ali na frente, o professor falando e a gente repetindo, tá certo? Faltava submeter a gente a um ambiente, tá certo? Talvez se a sala de aula pudesse se transformar ali num ambiente linguístico, sabe, com a palavra cadeira, por exemplo, escrita, chair, certo? Ali, sabe, o quadro de giz, sabe, as mesas, table e não sei mais o que, os nomes das pessoas, sabe, o chão e tudo que tivesse ali que se pudesse trazer, todo dia se poderia pedir aos alunos que trouxesse alguma coisa para dentro de sala de aula para a gente ir colocando ali e aprender a falar aquelas coisas, tá certo? Além daquele esforço que vem aí, sabe, de você pronunciar as palavras dos objetos ali ao redor, tá certo? Porque veja a criança, o bebê, sabe, quando aprende, sabe, desenvolve a linguagem, tá certo? Ele desenvolve a linguagem dentro do ambiente familiar, por ouvindo os adultos falarem, tá certo? E de tanto ouvir os adultos falarem, sabe, de todos os meios de comunicação que existe ali dentro da casa, sabe, se pronunciarem, sabe, se expressarem, aí a criança vai se orientando, bicho, e a linguagem vai entrando, como diz o Chomsky, vai entrando pelo ouvido, pelos sentidos, tá certo? E as regras vão, sabe, vão ali, sabe, sendo suscitadas e emergidas a partir dessa suscitação, sabe, dessa provocação do meio ambiente, tá certo? É assim que eu penso que a coisa vai, tá certo? E então o mundo hoje, mais do que nunca, rapaz, sabe, é um mundo aí, sabe, usado, tá certo? O Zuckerberg, a partir, sabe, do Face e do Instagram, sabe, se apropriou ali, colocou algoritmos, sabe, para analisar os dados que a gente faz de cadastro, sabe, no sistema dele. Todo mundo hoje está querendo cadastrar a gente para alguma finalidade, tá certo? Qual é seu CPF? Qual é seu nome? Qual é seu endereço? Qual é sua localização? Eu não sei mais o que. Aí esse pessoal, sabe, joga tudo dentro do computador, o computador analisa, o algoritmo analisa, tá certo? E fica mandando mensagens para mim, tá certo? Eu comprei uma panela de pressão aí, sabe, esses dias, mas antes disso, quando eu fiz a primeira pesquisa, sabe, o sistema começou, sabe, o sistema aí de venda, sabe, começou diante da minha, para me satisfazer a atenção por panelas de pressão, tá certo? Começaram a me mandar, rapaz, todo tipo de panela. A panela chegou ontem, veja, domingo, eu nem esperava, tá certo? Porra, bicho, mas chegou, tá certo? Eu acho que essa panela já estava aqui em Belém, rapaz, aqui em Belém do Pará. Mas é assim que a coisa funciona. Mas o fato é que a gente vive hoje um sistema, nesse sistema, nós vivemos um processo de intensa comunicabilidade, tá certo? Pô, bicho, que não está no gibi. Ai, ai, mas assim, eu queria me lembrar outro dia, sabe, que eu via umas coisas, mas para isso eu vou ter que sair daqui, deixa eu entrar aqui agora no Note, entrar na internet. Então, bom dia, Guma, estou dando aqui, são 9 horas e 17, 18 minutos de vídeo, e vou saindo por aqui, vou procurar o Macacão, ele está bem aqui, tá certo? Vou passando pelo Macacão, bom dia, Macacão, tá certo? Muito obrigado por eletrizar, sabe, eletrizar a minha imagem. Eu estou aqui com o Fernando Horta, mas eu não quero Fernando Horta não, tá certo? Eu procurei aqui, aí, sabe, uma iconografia, sabe, de símbolos, de semiótica, na semiótica medieval, tá certo? Eu queria me lembrar, outro dia, sabe, outro dia não, eu tenho assim, nas minhas preferências de filme, o filme Solomon Kane, tá certo? E porque trata de um assunto assim muito interessante. Eu gosto de falar do diabo, tá certo? E gosto de falar dos pactos, sabe, que o diabo celebra com os humanos. Claro que isso aí, sabe, é pura ficção, tá certo? Porque no fundo eu não acredito no diabo. Mas assim, sabe, vejam essa imagem aqui, tá certo? Olha esse instrumento aqui, sabe, de corte. Isso aqui para mim é uma estrovenga. O cara adaptou aqui uma espada, tá certo? E colocou uma lâmina aqui, tá certo? Esse cara aqui é chamado auditor, o coletor, o que diabo seja, certo? É o cara que apresenta, vem trazer a fatura para o cidadão que operou um contrato de venda de alma, sabe, com o diabo, entendeu? Aí o diabo celebra o contrato e dá um prazo e aquela coisa toda. Quando o prazo vence, esse sujeito aparece, sabe, na vida dos outros, tá certo? Mas tem mais um outro aqui, deixa eu me ver. Não, eu não quero esse, tá certo?
Deixa-me ver aqui outra imagem que eu gosto. Olha essa aqui, por exemplo, tá certo? É a mesma coisa. Isso aqui no campo é usado para cortar trigo, eu acho, sabe? Eu conheci quando estava no seminário aqui perto de mim, aqui perto da casa onde eu moro, certo? Ali no município de Ananindeua. Tinha um mestre lá que eu não vou lembrar o nome dele, sabe? E ele usava quando ele ia para o campo, sabe, de manhã com a gente, a partir de 7h30, tá certo? A gente fazia um trabalho no campo e a gente carregava enxada e ele levava uma estrovenga, que é este instrumento aqui, tá certo? Que ele usava para cortar capim, tá certo? Cortar mato, cortar grama, mato, tá certo? Veja que tem aqui um suporte para pegar com uma mão, tá certo? E a outra fica ali aliviada, é um instrumento que trabalha com as duas mãos, tá certo? E isso aqui se chama estrovenga, rapaz. Eu procurei na internet que diabo era estrovenga, eu não achava. Eles me davam sempre para falar, me apontavam sempre a foice, mas não era de foice que eu queria falar. Eu queria falar desse instrumento aqui, tá certo? Vejam aqui esse outro aqui mais rústico, tá certo? Esse aqui tá fedorento, tá até melado de sangue, tá certo? Esse aqui, rapaz, é o coletor do diabo, tá certo? É o auditor, sabe? O auditor me lembra daquele filme do Cage, do Nicolas Cage, tá certo? Como é que chama? Dirigindo sobre rodas, qualquer coisa assim, um filme de violência, tá certo? Onde tem a história, sabe, de um pessoal aí, de uns maníacos lá nos Estados Unidos, sabe? Que montavam uma organização, sabe? Que cultuavam o diabo, tá certo? E o Nicolas Cage, o coletor que aparece ali para cobrar almas de pessoas, sabe? Inclusive a do Cage. O Cage tinha ido por inferno e voltado, o personagem dele, tá certo? Ali o cara se chamava Auditor, tá certo? Então eu já saio daqui, eu já mostrei o que é uma estrovenga, satisfiz a minha curiosidade. Quando eu quiser, sabe, eu vou procurar imagens medieval da morte, eles vão me trazer, sabe, essa imagem aí, tá certo? Gabi, já são 21 minutos. Mas isso aí para falar de estrovenga. Ontem eu falei também do Russell Crowe, certo? Aquele cara do filme, Gladiador 1, tá certo? Só que não vinha, rapaz, não vinha o título, o nome do cara, não vinha o nome, sabe? Eu queria falar Russell Crowe, mas não vinha, tá certo? Esse cara o Crowe, certo? Aparece para mim, no Gladiador 2. No Gladiador 2, certo? Quando tem lá o Marco Aurélio, sabe? E aquela coisa toda, ele era um general, o personagem dele, eu não vou lembrar o nome agora. Mas se quiser eu posso buscar. Mas o fato é que eu queria me lembrar do Russell Crowe, tá certo? Mas eu falava que o Russell tinha feito um filme, Robin Hood, de Robin Hood, eu não sei qual é o título do filme de Robin Hood, mas era sobre o personagem Robin Hood. E o Robin Hood é uma personagem de ficção, sabe? Tem que verificar aí, sabe? Quem escreveu sobre Robin Hood, sabe? Quem criou a ideia do Robin Hood, tá certo? Que foi um medievalista, um medieval, rapaz, sabe? Que viveu ali por volta do século XIII, tá certo? Ele foi contemporâneo numa das ficções aí, sabe, do filme que eu assisti, que eu estou falando aqui, sabe? Ali do Ricardo Coração de Leão, tá certo? Ele era um arqueiro, sabe? Era um arqueiro assim, sabe? Um arqueiro bom, um cara bom de arco, de flecha, tá certo? E tinha interface com o Ricardo, tá certo? Ricardo Coração de Leão. E aparece ali, sabe? Ele entra numa história onde tem um nobre e esse nobre é casado com uma mulher chamada Marion, certo? E me parece que a Marion, sabe, o Robin tem um caso, tá certo? E aquela coisa toda. E eu queria me lembrar, rapaz, do Russell Crowe, sabe? Não vinha, veio agora, tá dito, eu anotei ontem, tá certo? Não, acho que foi ontem. E tá falado aí, feita referência com o Crowe, certo? E por fim, sabe, aí tem um tal de Pete Hegseth, certo? Que é secretário de defesa, sabe, dos Estados Unidos, um cara aí, sabe, que o Trump nomeou para ser secretário de defesa, ministro de defesa, tá certo? Veja aqui que o Bolsonaro, no governo dele, rapaz, ele nomeou os caras mais desclassificados possíveis, sabe, para fazer o ministério dele, tá certo? Eu fico pensando aqui nos ministros da educação que ele teve, sabe, e não vou querer falar agora nenhum deles aí, sabe, porque eu não vou lembrar de todos. Mas eu fico pensando do péssimo ministro da Educação, no péssimo ministro das Relações Internacionais ali, sabe, da diplomacia, sabe, brasileira, tá certo? Era o Ernesto o quê? Ernesto do caralho. Eu não vou lembrar o nome do cara, sabe? O pior cara, sabe, o pior diplomata que podia, sabe, ter para fazer ali, sabe, exercer o cargo de diplomata. Como é que chama o cara que cuida ali, sabe, da diplomacia? Não vou lembrar, mas não interessa agora. Mas o fato é que o Trump nomeou um tal de Pete Hegseth, Pete Hegseth, como secretário de defesa, o cara que cuida do Pentágono, vê se pode, olha, do Pentagão, certo? Pentagão.
Porra, bicho, sabe? Aí esse cara, sabe, praticou um sincericídio outro dia, sabe, quando revelou que o Trump disse: Ei, rapaz, nós precisamos cuidar do nosso quintal da América Latina, tá certo? O pessoal tá dizendo que foi o Pete que falou, sabe, aí, mas não foi. Ele falou, ele disse que o Trump disse, certo, que a América Latina é quintal dos Estados Unidos, tá certo? Para justamente mostrar, bicho, aí eu resgato de novo a minha tese, a tese que eu quero, sabe? O campo da minha tese, que é o campo da apropriação dos excedentes da produção e do trabalho, tá certo? Onde aparecem aqueles putos, sabe, que vão aí, sabe, endereçando as coisas, sabe, de repente é uma maioria de fudidos, tá certo, mas tem uns aí, sabe, de um bando de fudidos, tem 10% aí, sabe, que cuidam aí, dão atenção para isso e subestabelecem, sabe, uma situação de dominação, sabe, e de opressão sobre os outros, nesse campo aí da apropriação dos excedentes da produção e do trabalho, tá certo. E é o que a gente está vivendo hoje, rapaz, com essa história do Trump lá nos Estados Unidos, tá certo. Podemos dizer que nos Estados Unidos estão concentrados ali, sabe, a grande massa desses grandes apropriadores dos excedentes da produção e do trabalho. Estão todos ali nos Estados Unidos, rapaz, estão ali, sabe, na Bolsa de Nova York, sabe, ali na Bolsa de Valores de Nova York, como é que chama lá, como é que chama? Wall Street, tá certo? Porra, aqui é Faria Lima em São Paulo, tá certo? Esses caras não querem trabalhar e eles descobriram, rapaz, aquilo que os judeus faziam ali na Praça do Templo, tá certo? Que era vender dinheiro, rapaz, sabe, na Praça do Templo. Tinha uns que vendiam camelo, outros que vendiam couro, outros que vendiam tapete, sabe, ali no Templo de Jerusalém. E havia uns que vendiam dinheiro, rapaz, emprestavam dinheiro, tá certo? Tá aqui, tu quer dinheiro emprestado? Tá bom. O que é que tu tens aí? Não, eu tenho uma propriedade ali, tá bom, assina aqui que se tu não me pagares, tu me dá a propriedade para mim. Aí o cara assinava e saía com um bolo de dinheiro na mão. Quando chegava o tempo, sabe, de pagar, ele pagava, ia entregando o dinheiro de volta, tá certo? E assim o dinheiro estava emprestado e o dinheiro era vendido e era comprado, tá certo? É compra, dinheiro é mercadoria, tá certo? E tem uns filhos da putas hoje, quando são 26 minutos de vídeo, tem uns filhos da putas hoje no mundo, sabe, que se dedicam só a isso, a vender dinheiro, vender dinheiro, vender dinheiro, dinheiro, mercadoria, tá certo? São os caras que operam nos bancos, certo? Que operam nos bancos, sabe, nos bancos e operam nas bolsas de valores com fundos com fundo de investimento, tá certo? Compram e vendem ações, títulos no mercado, tá? Tudo títulos de crédito, certo? Títulos que a gente chama de ação bancária, tá certo? Ação financeira, tá certo? Eles vivem de viver disso, tá certo? O cidadão, normalmente, para comer, sabe, ele trabalha, ele pega o esforço dele e coloca à disposição de outra pessoa, e a outra pessoa remunera o cidadão por aquele esforço que ele despendeu, tá certo? É isso que a gente chama de relação de trabalho, certo? Entre um patrão e o empregado, tá certo? Mas tem uns putos aí, e a gente diz que essas operações criam o espaço da produção, tá certo? O espaço aí das relações entre capital e trabalho, tá certo? Uma vez me designaram para ser, sabe, uma pessoa numa comissão que iria responder, sabe, por assuntos de capital e trabalho, eu não entendia porra nenhuma. Olha que eu fiz direito do trabalho e não entendia porra direito, sabe? E eu fiz economia, mas as coisas não clareiam assim de repente, tá certo? Que nesse mundo da economia o que prevalece aí, sabe, é o capitalismo, e o capitalismo é um sistema de relações entre capital e trabalho, tá certo? E essa coisa só veio entrar na minha cabeça agora, esses dias aí, sabe, esses tempos últimos aí, tá certo? Que clareou aí, sabe? Quando me designaram que eu iria cuidar do assunto capital e trabalho, eu não dei muita importância, porque eu não entendia direito o que porra era. E eu, rapaz, ia fazer audiência, sabe, na Justiça do Trabalho, sabe, ali defender trabalhadores, sabe, mas sem essas noções, sabe, de que ali diante de mim, aquele cara que eu designava como reclamado, tá certo, era o patrão, e ali, sabe, o que era designado reclamante era o empregado, e eu não entendia direito, sabe, essa relação e a profundidade e a gravidade, sabe, que existe nessa relação aí entre capital e trabalho para patrão e empregado, tá certo? Hoje essa coisa está muito clara para mim e eu fico satisfeito com essas coisas aí, tá certo? Quando já são 28 minutos de vídeo. E aí, sabe, e antes de avançar, deixe-me avançar mais um pouco, tá certo? Mas o fato é que nós temos aí para hoje, eu falava dos putos aí, 10% de apropriadores, sabe? No mundo, certo, 10% são de capitalistas, certo? 90% são de fudidos, tá certo? De fudidos que não são capitalistas. Mas o fato foi, rapaz, outro dia aí, sabe, um cara foi lá para o Rio Grande do Norte, e me parece que lá na Paraíba, Rio Grande do Norte, sabe, ali para aquelas bandas de lá, sabe, tem o mar, tem o oceano,
E lá me parece que está no tempo agora, sabe, do camarão, tá certo? E o pessoal vai pro mar, sabe, atrás de camarão. E o camarão, então, é hoje a comida, os pratos ali, as iguarias são preparados na base de camarão, tá certo? Aí um filho da puta aí, sabe, foi pra lá e se entupiu de camarão, tá certo? Só que o cara guloso, sabe, mal educado, comia camarão com a casca, sabe? Eu não tirava a casca direito, tá certo? A mesma coisa ele fez uma vez aí. Sim, não, 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 não. Sim, sim e não, tá certo. Estão dizendo que não foi camarão. Uma vez ele foi lá para Santa Catarina, sabe? Ele fez isso aí, se entupiu de casca de camarão, tá certo? E agora me parece que ele se entupiu de casca de camarão, mas para tirar as broncas, estão dizendo que foi casca de pipoca, de milho, certo? De milho queimado, de milho torrado, certo? De pipoca, de popcorn, certo? Mas acho que isso aí já é sacanagem, tá certo? Mas eu acho que ele comeu mesmo foi camarão em quantidade aí, frutos do mar, sabe como a gente diz, tá certo? E se entupiu e se empapuçou. Porque a comida, rapaz, a comida é fogo. A comida é uma das fraquezas humanas, tá certo? É um dos pecados capitais, a gula, tá certo? O cidadão aí, sabe, pratica, quando come por prazer, tá certo? Ele está praticando um defeito moral aí chamado gula, tá certo? E esse cara é cheio de defeitos, é um fudido aí, sabe? Cheio de defeitos. E ele comeu camarão, comeu, quando já são 30 minutos, tá certo? E ficou entupido, sabe, de casca de camarão. Mas o pessoal aí, como ele fez um discurso em inglês outro dia, sabe, falando de popcorn and ice cream, tá certo? E o pessoal fez aí, sabe, tirou o maior sarro dele. Estão dizendo que o que levou o cara, sabe, ia fazer uma cirurgia aí de 12 horas, sabe, de ontem para hoje, sabe, ou de anteontem para ontem, certo? Não estou bem lembrado. Foi justamente casca de popcorn, tá certo? Eu acho que eu vou colocar o título desse meu vídeo aí, sabe? Casca de popcorn, sabe? Só para invocar, sabe? E trazer à pauta essa situação que a gente vive, essa situação ridícula que a gente vive. É Trump nos States, tá certo? Minha filha estava questionando por que eu chamo Trump quando eu deveria falar Trump. E eu estava falando para ela que a gente tem que falar a palavra como ela é no original, na língua nacional, na língua materna, sabe? Do cidadão, tá certo? Na língua nacional, tá certo? E o cara lá, o Trump é Trump porque ele é descendente de alemão, tá certo? E daí o que é que tem, tá certo? Então, é Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro aqui no Brasil, certo? Bolsonaro entupido de casca de popcorn. Valeu, sou um caboclo falador, sabe? Um caboclo assim, anarquista, tá certo? Eu tinha um bocado de coisa para falar, tinha que falar aqui de uma temática que o Horta trouxe, mas isso fica para amanhã, ou para depois, ou para depois, ou para depois, eu não sei. Sou um caboclo falador, meu nome é Ernest, que fala muito da Bom Dia Cavalo, bom dia.